tudo isso que a Clarissa trouxe pra gente respinga no... Eu vou pro guichê da economia agora, tá? Aqui foi o guichê, eu já usei minha senha no guichê da política, chamou minha senha, tá? Aqui com você, no guichê da economia. O pessoal... Tá como? O café tá meio azedo para essa galera, né? Em cólicas, eu diria, viu, Elisa? Bom dia, Clarissa, para você. Bom dia também para a Isabel, que está lá em Brasília. Elisa do céu, o que acontece? Quando a gente não tem nenhuma definição do que pode vir de ajuda, e como muito bem pontuou a Clarissa, isso vai gerando uma incerteza ao ponto de que todos os produtores afetados nesse momento dizem assim, opa, eu vou suspender tudo. Eu vou suspender, inclusive, para além de cortar empregos, que isso já é por demais preocupante, eu vou suspender investimentos, eu vou mudar quais as projeções que eu tinha. Por exemplo, o setor de calçados, que eu conversei com o pessoal, inclusive, ainda nessa semana, e eles dizendo assim, olha, toda a previsão que a gente tinha de expansão, de investimento, a gente vai suspender nesse momento, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Se não tem uma ajuda do governo agora para poder tentar equilibrar essa balança, ou seja, tudo que estava sendo projetado nesse momento de um bom desempenho, de crescimento, de mais investimento nessa indústria produtiva, isso cai por terra. E aí, quanto mais se demore para poder conseguir chegar numa definição desse programa, mais a gente vai ter um impacto em relação a isso. A gente está, Elisa, nesse momento, com a divulgação da temporada de balanços acontecendo, que é justamente as empresas reportando quanto que teve de resultado nesse último trimestre. E nesse momento, as empresas definem o que é que vai acontecer para frente. Olha, a gente teve tanto aqui de resultado e a gente vai agora investir tanto aqui para frente. A gente prevê crescer tanto. Só que, diante dessa incerteza e sem uma ajuda, sem uma contrapartida do governo ainda definida, e praticamente uma semana a gente vai ter, então, né, de espaço desde quando começou a ser executada a tarifa, não de quanto ela já foi falada. Então, aí fica aquela coisa, olha, eu vou investir em quê? Se eu não sei se eu vou ter que ter uma queda brusca aqui de 50% da minha margem, do meu faturamento. Então, obviamente que isso impacta nas projeções das empresas, nos planos de investimento das companhias. Esse é um dos impactos que a gente tem nesse momento. Para além da questão dos investimentos que precisam ser revisados e com urgência para o D0 nesse momento, ainda tem, obviamente, a questão do emprego. E aí vem a preocupação dos investidores de uma forma geral mesmo, né, a parte do mercado, tem muitos setores que ficaram na lista de exceção, tudo bem, mas tem aquela parte ali que continua, que está sendo afetada e que isso, obviamente, é avaliado no geral. As empresas de café, como a Elisa muito bem citou. E aí, nesse momento, os investidores ficam esperando para dizer assim, opa, peraí, o que eu tenho que fazer aqui, né? O que o governo vai trazer aí de ajuda para esses setores? Será que isso vai afetar o orçamento ou não? E aí, essa preocupação é muito bem-vinda, e aí eu pego o gancho no que a Clarissa estava lembrando, a ver do que aconteceu com o PES. Se o governo não deixa isso muito bem amarrado... Sim. Para saber também a hora de estancar, né? Exatamente. A maneira que isso pode crescer e trazer realmente um impacto ainda pior para um orçamento que já está muito comprometido, a questão fiscal vem assim em cima de uma linha tão tênue, Elisa, e é óbvio que isso traz um impacto também nos investimentos. Ou seja, uma questão de um não comprometimento fiscal, tudo isso que a gente já vem discutindo bastante aqui. Se a gente tem, nesse momento, mais comprometimento ainda, a gente afasta ainda mais investimento. Então, tudo isso precisa ser analisado com muita cautela. Por esse lado, a gente entende o governo ter uma certa preocupação em definir realmente os cálculos, qual vai ser a empresa e o setor realmente beneficiado agora, ajudado agora ou não. Mas, assim, também demorar tanto, por outro lado, traz prejuízo do mesmo jeito. Então, aí precisa ter um equilíbrio e, como a Clarissa muito bem falou, só dá pano para manga nesse momento para a oposição. E é muito feliz o exemplo do Perse, né? Porque foi confeccionado num período de pandemia que precisava de mais. Imagina, restaurante, a quantidade de gente que emprega, garçom, quem trabalha na cozinha, os shows e tudo mais. Só que chegou na hora de encerrar o programa, a lista já estava deste tamanho, até de setores que ganharam o questionamento de isso aqui é de eventos? Peraí, isso aqui está muito estranho. E o valor de qual haveria de ser o limite. Tem outros programas nessa história também. A desoneração da folha, Elisa. Mais um exemplo. Desoneração da folha criada lá atrás, em 2004, agora nem vou me lembrar de cabeça, mas assim, era especificamente para um setor que precisava de uma ajuda naquele momento. Ao longo dos anos, isso foi sendo renovado e outros setores entrando. E aí o negócio foi ampliando e tomou uma dimensão que tinha uma distorção gigantesca.
E aí Haddad estava certo na história quando ele emprega essa palavra de extorsão. É tanto que aí a gente teve a reoneração da folha de pagamento que está acontecendo agora de forma gradual. Não pode esquecer, né, Elisa, que a gente está com um governo que está desde a posse fazendo um esforço para tentar reduzir essas isenções. Todas elas aí herdadas de momentos em que determinados setores da economia sofreram um impacto emergencial, o governo foi para um auxílio. Ajudas legítimas, né? Tudo legítimo, tudo válido. É claro que essas empresas precisam ser auxiliadas nesse momento, mas a gente estava num timing em que o governo estava justamente tentando reverter aqueles benefícios, aquelas isenções que ele não conseguiu tirar depois. Então tem que ter um cuidado mesmo, pelo menos esse é o entendimento das pessoas próximas ali ao ministro Fernando Haddad, com as quais eu falei, de que é necessário ter essa cautela, esse cuidado para não comprometer ainda mais o orçamento brasileiro.